Interface e polimorfismo, dois conceitos também importantes da orientação a objetos, que será o foco do vídeo de hoje. Vem comigo para você aprender mais esses dois conceitos e aperfeiçoar aí os seus conhecimentos sobre orientação a objetos utilizando o Java. Boas-vindas ao canal do Javão, eu sou o Rodrigo e no vídeo de hoje a gente vai estudar mais dois conceitos da orientação a objetos. Sim, parece que não acaba nunca esse assunto de orientação a objetos, porque é um tema amplo e tem muitos conceitos para a gente aprender. Então, até o momento eu já te ensinei a ideia da orientação a objetos, da gente pensar em abstrações do mundo real dentro do contexto de uma aplicação. A gente aprendeu sobre modelar essas questões, né, essas abstrações utilizando classes, atributos, aí aprendemos sobre encapsulamento, os métodos getter e setters, construtores, aprendemos sobre herança, classe abstrata. E faltou um tópico super importante que é chamado de polimorfismo, que tem até um nome meio esquisito, dá uma assustada a primeira vez que você escuta sobre isso, mas é um assunto bem tranquilo da gente aprender e ele está relacionado com herança, mas ele também está muito relacionado com interfaces. Então nesse vídeo a gente vai aprender o que é esse tal de polimorfismo e o que é essa tal de interface e como que isso funciona numa aplicação e como isso é importante de você saber porque você vai aplicar bastante e isso facilita muito a manutenção do seu código, beleza? Então vamos lá. Eu estou com o projeto, aquele mesmo sistema bancário que eu estou usando aqui nos últimos vídeos, aquele que tem aquela classe de conta corrente, conta poupança, que a gente usou herança, classes abstratas e que eu mostrei os exemplos aqui da classe Object, classe String e classe Big Decimal nos vídeos anteriores. Então a gente vai trabalhar em cima desse mesmo projeto porque aqui tem um exemplo bem legal que dá para ver na prática esses conceitos. Então eu vou fazer o seguinte, eu estou com a classe principal aberta. Só para, como eu acabei usando essa classe aqui para mostrar esses exemplos, o código acabou cheio de coisa aleatória aqui. Não aleatória porque foi dos últimos vídeos. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar todo esse código. Eu vou deixar só as duas primeiras linhas. Aqui está criando a variável titular, né, que eu chamei aqui essa variável de fulano. Eu vou renomear para titular 1. Vou dar um Ctrl D para duplicar. Vou criar o titular 2. Esse daqui, o primeiro é o fulano da Silva, a segunda aqui vai ser a Beltrana, vou chamar de Souza. Então, só para dizer que eu tenho dois titulares, vou trocar aqui o CPF, embora no nosso código não tenha nenhuma validação e tal, então poderia ser o mesmo CPF. Vou trocar o e-mail e beleza, pronto. Então imagina que eu tenho esse código aqui, eu tenho dois titulares, o fulano e a Beltrana, e agora eu vou criar duas contas. Conta 1, vou duplicar essa linha, conta 2. A primeira conta está associada com o titular 1, que é o fulano, e a conta 2 está associada com o titular 2, que é a Beltrana. Como são contas distintas, eu vou trocar o número. Eu posso deixar a mesma agência, mas o número tem que ser diferente. Então aqui vai ser 999-999-9, a conta da Beltrana. E só para ter saldos diferentes, vou colocar R$100 na do fulano e 200 na da Beltrana. Beleza, então até aqui nada demais. Simplesmente instanciei dois objetos titular, dois objetos conta. Nada demais pelo que a gente viu. Ok, e se você lembra, deixa eu até abrir. Vou só fazer uma mudança aqui também. A conta 2 não vai ser um new conta corrente, vai ser um new conta poupança. Então, só para ter essa diferenciação, eu tenho uma conta corrente e uma conta poupança. Se a gente olhar a conta corrente e a conta poupança, as classes, lembra que a gente está usando herança, elas estão herdando da classe conta e lá na conta é que tem tudo que é comum para todas essas classes. Os atributos agência, número, saldo, titular, está aqui. E lembra daquela ideia da herança, tudo que é igual para todo mundo a gente coloca na classe conta, tudo que é específico fica nas classes específicas. Lembra dos métodos abstratos, né? A gente colocou aqui o descontar tarifa. Então, ele fica obrigatório nas classes filhas. Todas têm que ter o descontar, né? E ele não tem um corpo aqui, ele é abstrato na classe mãe porque não tem um comportamento padrão. Então, todas essas coisas que a gente viu, mantenha isso em mente. Não vai ter nenhuma mudança em relação a isso. Então, aqui está o equals, hashcode, toString, da mesma forma que foi mostrado nos vídeos anteriores. E agora vai vir uma mudança. Vamos pensar o seguinte. Surgiu a necessidade da gente criar uma nova classe no projeto.
Então, até então, a gente estava trabalhando com as contas, os tipos de contas, as funcionalidades, as diferenças entre a conta corrente e a conta poupança. Só que esse banco, vamos pensar que esse projeto aqui desse banco fictício, ele também tem a questão de seguro. Então, o pessoal trabalha com seguro de vida. Então, lá o pessoal desse banco, ele também vende seguro de vida para os seus correntistas. E opa, a gente não tem isso aqui no projeto, a gente não tem essa abstração, esse conceito seguro de vida no projeto. E a gente vai ter que representar esse conceito porque vamos ter que implementar umas funcionalidades relacionadas com seguro de vida também. Beleza? Então, vou fazer o seguinte. Vamos criar essa nova classe no projeto, né? Não tem a classe seguro de vida, não tinha esse conceito no projeto, então agora vamos criar. Então vou fazer o seguinte, no nosso projeto aqui tem aquele pacote conta, tem um pacote titular, vou criar um novo pacote aqui, então estou com um pacote BR com empresa banco selecionado, vou usar o atalho Alt Insert, escolher Package e aí aqui no final vou colocar seguro. E nesse pacote seguro selecionado, Alt Insert, Java Class, seguro de vida. Vou escolher a opção Class. Beleza, está aqui a nossa classe que representa esse conceito de seguro de vida no projeto. Beleza, e aí lembra, quando a gente está modelando o projeto, usando a orientação a objetos, a gente tem que representar as coisas conforme elas funcionam no mundo real. Então aqui a gente tem que perguntar lá para o pessoal do banco, como é que funciona um seguro de vida e tudo mais. E o pessoal falou que o seguro de vida ele tem algumas características, por exemplo, tem um número da apólice e ele tem um valor. Então vamos imaginar que no momento são essas duas informações importantes que a gente precisa. O número da apólice e quem é o titular desse seguro de vida. Então vamos representar aqui com uns atributos. Então, private, string, número apólice. Vamos colocar como string porque pode ter dígito, pode ter alguns caracteres além de números. Beleza. Private. Big Decimal. Lembra que agora a gente não usa mais double para representar valores monetários. Então vou chamar de valor. E private tem o titular. Titular. Então quem é o titular que é o dono desse seguro de vida. Beleza? Então, por enquanto, só isso. É claro que aqui tem quem é o beneficiário, data de vigência, enfim, mas vamos esquecer essa parte por enquanto. Vamos deixar mais simples aqui. Agora, eu só vou gerar os getters e o construtor. Então, vou usar o atalho Alt Insert, pedir para ele gerar um construtor, vou marcar os 3 atributos. Então, quando der new nessa classe, tem que passar os 3 atributos. E embaixo do construtor, Alt Insert, getter, vou gerar os 3 getters. Não vou gerar setters, passa no construtor e a princípio não vai ter nenhum método que vai modificar esses atributos. Beleza, pronto. Está aí a representação da nossa classe seguro de vida, o conceito de seguro de vida no nosso projeto bancário. Até aqui também nada de novidade. Eu acabei de criar uma classe, criei uma abstração que representa um conceito do mundo real desse projeto. Declarei atributos, construtor, getters, nada demais. Essa é uma classe de domínio da aplicação. Lembra que precisa ter o equals e o hashcode. O toString ele acaba sendo opcional, mas o equals e o hashcode é importantíssimo para classes que representam esses conceitos do domínio. Então vou gerar usando o atalho Alt Insert, escolher aqui equals hashcode, clicar em Next. E aqui nesse caso vamos marcar apenas o número da apólice. Então, se a gente tiver dois seguros de vida que têm o mesmo número da apólice, eu estou falando do mesmo seguro de vida. O número da apólice ele é um sistema, ele representa unicamente um seguro de vida. Então, escolhi, ele gerou aqui o equals e o hashcode, pronto. Está implementada a nossa classe. Beleza, até agora de novo, nada de novo. E qual que vai ser a funcionalidade que a gente vai ter que implementar aqui no sistema? Vamos imaginar que a gente tem aí conta corrente, conta poupança, seguro de vida. A gente até implementou um esquema de tarifa. Isso está lá na classe conta. Se eu abrir aqui a classe conta, é aquele método abstrato, descontar tarifa. Então, essa é uma funcionalidade. A gente tem que fazer uma regra aqui que toda conta tem um desconto de tarifa. Na classe conta poupança, o descontar tarifa ele desconta 20 centavos. Na classe conta corrente, o descontar tarifa está descontando R$1. Então essa é a regra aqui do sistema. Beleza, a gente vai fazer uma funcionalidade parecida com isso daqui.
Vamos imaginar que o pessoal lá do banco nos solicitou o seguinte: ó, galera aí da programação, ó, preciso que vocês mudem o sistema. Sabe que agora vai ter uma nova regra que não tem no sistema, a gente precisa implementar. A gente precisa calcular imposto de determinados produtos que a gente vende aqui dentro da agência, dentro do nosso banco. Então, cálculo de imposto. Isso não existia até o momento. Só que a gente foi conversar, né, com as pessoas usuárias, lá o gerente, analista, enfim, o pessoal do banco para entender a funcionalidade. E eles falaram para a gente o seguinte: olha, a regra é o seguinte, somente a conta corrente e o seguro de vida é que tem essa característica, né, de ser tributável. A conta poupança ela não entra. Então imagina que tem uma regra, uma lei do governo que a conta poupança tem esse benefício. Não paga imposto de renda, não é tributável. Mas conta corrente é tributável, tem que ser tributável, tem que pagar imposto de renda e o seguro de vida também. Então eles nos deram essa demanda, nos explicaram isso. Beleza, entendemos, agora a gente precisa implementar no código. Só que aí vem uma questão importante, né? Isso está relacionado com conta e com seguro, né? Então, lembra que eu tinha mencionado sobre herança para a gente tomar um certo cuidado? Porque às vezes, eu tinha até dado aquele exemplo lá do cachorro, né? Classe cachorro extends gato. Ou era o contrário, gato extends cachorro. Que era um exemplo bem besta, assim, bem idiota, bem óbvio. Só que, eventualmente, no sistema, nas classes de domínio, às vezes não fica tão óbvio assim quando a herança não faz sentido. Então aqui podia ser um exemplo de você querer usar a herança. Você poderia coçar o dedo, digamos assim, né? Poxa, Rodrigo, será que seguro de vida não dou aqui um extends conta? E aí eu coloco essa regra da tributação lá na classe conta? Ou melhor, né? Como falaram que não é para todas as contas, é só para conta corrente? Será que eu não dou um extends conta corrente aqui no seguro de vida? Então você poderia usar a herança que... Beleza, daria para usar aqui, teria que adaptar o código do construtor, só que aí vem aquela reflexão, né? Pensa por um momento, né? Da mesma forma que você ia pensar, cachorro é um gato? Não, um gato é um cachorro? Não. Eles têm algumas características em comuns, mas um não é o outro, um não tem nada a ver com o outro. Somente algumas características e talvez alguns comportamentos. Então a herança não faz sentido. Aqui também você tem que pensar nisso. Sempre que você for usar a herança, lembra daquele E1. Na sua totalidade. Seguro de vida extends conta corrente. Eu estou falando, seguro de vida é uma conta corrente. E aí para pensar um pouquinho no contexto desse domínio, dessa aplicação. Será que um seguro de vida é uma conta? É uma conta corrente? Será que faz sentido? Então lembra, você tem que pensar na totalidade. Tudo que tem em conta corrente faz sentido em seguro de vida? E aí você vai perceber que não. Você fala, poxa, seguro de vida tem um valor, não tem saldo. Tem o titular e tal, mas tem coisas que não tem tarifa aqui, tem só um imposto de renda. Então percebe, não é na totalidade, é só alguns aspectos. Então, se for apenas alguns aspectos, então a herança não deve ser usada. A herança é só para quando for na totalidade. Então cuidado, aqui era para mostrar para vocês isso, que a herança, às vezes ela não é tão óbvia quanto o exemplo lá do gato e do cachorro. Às vezes você se confunde, você, acho que isso daqui é parecido com conta, vou dar um extends aqui. Então lembra dessa regra, pensa na totalidade. E aqui, seguro de vida e conta corrente não são iguais, são coisas distintas. Porém, elas têm uma característica em comum, que é essa questão da tributação. Ambos são tributáveis, ambos têm que pagar imposto de renda. Só que a regra de cada um muda. A taxa, né, a alíquota do seguro de vida é uma, a alíquota lá da conta corrente é outra. Então elas têm comportamentos em comum, mas cada uma vai funcionar de um jeito diferente. A gente viu isso com classe abstrata, né? Poxa, Rodrigo, se estivesse usando a herança aqui, a gente resolvia isso tranquilo. Eu poderia criar um método abstrato na classe conta, calcular imposto, alguma coisa do gênero, e colocaria ele como abstrato. Aí eu forçaria todo mundo a ter esse método implementado com o corpo nas classes filhas. É exatamente o cenário aqui. Só que aqui a gente não pode usar herança. Então, por isso que dá uma coçadinha aqui para usar herança. Porque, de acordo com tudo que eu te ensinei, você pensaria, poxa, eu posso usar herança, um método abstrato, para forçar cada um a ter a sua versão. Poxa, se encaixa perfeitamente os conceitos, né, essas ideias,
o comportamento em si, mas a herança não se encaixa. E aí você cai nesse dilema. Poxa, Rodrigo, então já que não dá para usar a herança, infelizmente nesse caso então eu vou ter que burlar, né? Burlar, talvez não seja a palavra, né? Eu não vou ter que seguir mais aquela sua dica, aquela boa prática de evitar código duplicado. Aqui não vai ter jeito, eu vou ter que duplicar. Eu vou ter que ter um método na classe seguro de vida e o mesmo método na classe conta corrente. Eles estariam, digamos assim, duplicados. Infelizmente, vai acontecer isso. Só que, na verdade, ele não está duplicado, porque cada um vai funcionar de um jeito. Então, só a assinatura do método é igual. Ambos vão ter que ter um método que faz o cálculo do imposto, mas um vai seguir uma alíquota e o outro outra alíquota distinta. Então, a implementação é distinta. Então, vamos fazer isso e depois a gente descobre se tem como deixar esse código flexível mesmo sem usar a herança. Então, aqui na classe seguro de vida, eu vou embaixo do construtor, podia ser em qualquer lugar, né, dentro da classe. Vamos criar um método então para fazer esse cálculo do imposto de renda. Public, ele devolve um big decimal, vou chamar de calcular imposto de renda. E aqui o que esse método tem que fazer? Tem que devolver qual que é o valor do imposto de renda. Aí, de novo, qual que é o valor do imposto de renda para seguro de vida? Sei lá, eu não trabalho no banco, vamos lá conversar com as pessoas do banco. Vamos imaginar que a pessoa nos explicou o seguinte, galera da programação, a regra do cálculo do imposto de renda é o seguinte, seguro de vida paga 5% de imposto de renda e a conta corrente é 8%. Essa é a regra, beleza? Então vamos implementar. Então aqui o que eu tenho que devolver nesse método calcular imposto de renda da classe seguro de vida? Return 5% do que mesmo? Do valor. No caso da conta é 5% do saldo. O seguro de vida não tem um valor, que é um big decimal, então return this.valor, pega o valor do seguro de vida e aí eu vou multiplicar pela alíquota, que é 5%, né? 5% não é 0,05? Beleza. Só que aí lembra, né? Lembra da aula lá que eu falei do big decimal, né? O multiply, esses métodos que fazem cálculos, você não passa o valor solto, assim, string, nem como double. Você tem que criar um novo big decimal. Então a gente pode até criar uma variável aqui, var alíquota. Var alíquota é igual a new big decimal e o 0,05 fica aqui. Beleza? E na linha de baixo do return, eu estou pegando o valor do seguro e vou multiplicar pela variável alíquota. Então, eu vou pegar, se for R$1.000, ele vai multiplicar por 0,05, 5% de R$1.000. Beleza? Essa é a regra. E já que o método é igual, na teoria, né, é igual, eu preciso ter esse método exatamente assim também na classe conta corrente. Só que aí vem um problema que eu falei, né, de burlar a regra, né, burlar aquela dica, né, que eu tinha deixado de não duplicar código. Poxa, Rodrigo, aqui não tem como usar a herança, né? Não faz sentido eu usar a herança, então, infelizmente, tem que dar um Ctrl C nesse método e ir lá na classe conta corrente e dar um Ctrl V aqui. Copiei e colei. Pois é. Só que, lembra, você não vai dar um Ctrl C, Ctrl V, porque o método ele pode ser até igual na assinatura. Ele é public, devolve um big decimal, o nome também é calcular imposto de renda, não recebe parâmetros, só que a implementação aqui dentro é diferente. Aqui, lembra, a alíquota não é 5%, é 8%. E aqui não é em cima do valor, não é this.valor, é this.saldo. Então, percebe? Não é uma cópia. Você copiou, colou, mas adaptou. Então, é diferente. Então, não é igual, não foi um código duplicado, efetivamente duplicado. Beleza? Então, cuidado. Às vezes, não vai fazer sentido usar a herança. Lembra que tem a composição como exemplo, eu tinha mostrado, né? O caso lá do gato e cachorro pode ter um atributo, dados pet, e aí ali ficam os dados que são comuns. Então, em vez de ser E1, ele tem 1. Aqui, no caso, não deu para usar a composição, porque eu preciso de um método mesmo, não é de característica de atributo. Eu preciso de um método que vai fazer uma lógica e em cada uma das classes a assinatura é igual, só que a implementação é diferente. Então, acabou sendo um Ctrl+C, Ctrl+V do método. Não foi a composição que nos ajudou dessa vez. Beleza? Então, beleza. Tá aí certinho. Ok. A gente pode até testar isso lá na nossa classe principal.
Aqui eu instanciei duas contas, né? Agora eu preciso criar um objeto seguro de vida. Então vamos lá. Var seguro é igual a new seguro de vida. E na hora de instanciar tem que passar, como é que está lá o construtor, o número da pólice, o valor e o titular. Então o número da pólice, sei lá, 0001. O valor, imagina que esse seguro é de R$1.000. New Big Decimal. 1.500, não, R$1.000, para ficar mais fácil o cálculo. E o titular, imagina que é a Beltrana. O titular 2 aqui. Então, beleza, a Beltrana ela tem a conta poupança, mas ela tem o seguro de vida também. Tem 2 produtos no banco. Ok. E agora, a gente pode chamar aqueles métodos do imposto e imprimir qual que é o imposto de cada uma delas aqui para ver se vai dar certo. Então, vou colocar aqui um SOT para o atalho do Systemout, Enter. Systemout.println. Qual que será que é o imposto da conta corrente, a conta ali do fulano? Então, vamos colocar aqui, ó, no Systemout. Valor do imposto, 2 pontos. E aí eu vou concatenar. Conta 1 ponto. Vou chamar o método calcular imposto de renda. Ele não recebe parâmetros. Beleza. Vou duplicar essa linha, Ctrl D. Só que aqui embaixo vai ser seguro, ponto calcular imposto de renda. Então percebe, o método é igual, né? Fica até padronizado aqui, é o mesmo nome, mesma assinatura, fica até fácil aqui de ler. E aí, ó, aquela diferença, ó. Se eu duplicar de novo essa linha e colocar conta 2 ponto calcular, já dá erro de compilação, porque conta 2 é um new conta poupança. Conta poupança não tem um método calcular imposto de renda. Então, conta poupança não é tributável. Então, de fato, de uma conta com poupança, eu não consigo chamar esse método para calcular o imposto de renda. Então, vou apagar essas duas linhas aqui. Vamos rodar e ver o que vai sair. Pelo meu código aqui, o imposto para conta, cadê a conta 1? Eu coloquei R$100, né, de saldo inicial. Para conta é 8%, então deve dar R$8 de imposto. E o seguro de vida, como é R$1.000 e o imposto é 5%, é para dar 50%. Então tem que sair no Systemout 8 e 50. Vamos rodar. Se meu cálculo de cabeça aqui der certo. Ó, saiu. 8, 50. Beleza. Pronto. Funcionou. Ok, certinho. Conseguimos implementar uma nova funcionalidade. Só que aí, pô, Rodrigo, e cadê o polimorfismo, a interface aí que você falou? A gente não usou nada disso aqui. Eu só criei uma nova classe, coloquei atributos, construtor, getter, equals, hashcode, nada demais. E eu criei um método, não usei herança, criei um método e, infelizmente, como não podemos usar a herança nem a composição, eu dupliquei esse método, né? Dupliquei na teoria o da classe conta corrente na classe seguro de vida. Só que na prática ele não está duplicado porque, como eu mostrei, cada um tem uma implementação distinta. Só o nome ali, a assinatura que é igual. Beleza. Então até então não tem nada de novidade aqui. Clássico método. Nada de novidade aqui. Só que aí agora o que a gente vai ter que fazer? O que o pessoal pediu para a gente fazer no sistema? Eles precisam também... Imagina que vai ter uma tela lá no sistema que o gerente do banco vai entrar e ele vai gerar um relatório. Ele quer saber qual é o valor total de impostos de todos os produtos que ele tem lá, todas as contas, ele quer imprimir na tela qual que é o total do imposto. Então imagina que a gente quer somar, ó, esses dois impostos aqui. Só que em vez de fazer essa soma aqui no método main, vamos criar uma classe que faz o cálculo do imposto de renda. E nessa classe a gente vai fazendo o cálculo e a gente guarda num atributo o valor total. Então vai ser uma classe tipo uma calculadora de imposto de renda. Então vamos fazer isso no projeto. Então vamos lá, vou expandir o projeto aqui à esquerda. Vou criar um novo pacote. Novo pacote chamado, sei lá, imposto. E dentro dele vamos criar uma classe. Class calculadora de imposto. Beleza, está aqui a nossa classe calculadora de imposto. Aqui eu vou ter um atributo private, big decimal. Vou chamar de total, seria o imposto total. E aqui o que a gente vai fazer, né? Cadê a lógica aqui, né? A funcionalidade? Aqui a gente vai criar um método, ó, public void acumular. E ele recebe como parâmetro um objeto do tipo conta corrente conta. Opa.
conta. E o que eu vou fazer aqui? Total recebe total, só que a variável total eu não instanciei, ela está nula, então eu tenho que instanciar aqui, ó, big decimal, ponto, tem uma constante chamada zero. Em vez de dar new big decimal e passar o zero entre aspas, a gente só pode chamar assim, ó, big decimal ponto zero. É um atributo estático que está lá na classe big decimal, que é um big decimal valendo zero. Então, quando a classe calculadora de imposto for instanciada, ela tem um atributo total, ele vai iniciar com zero. E quando eu chamar esse método acumular, ou sei lá, calcular, eu passo uma conta corrente e o que ele faz? Pega a variável total e muda o valor dela. Lembra que tem que sobrescrever o valor, porque lembra da imutabilidade? Big decimal é imutável. Então, se eu quero mudar, eu quero somar com o imposto dessa conta que está chegando como parâmetro. Então, eu não posso simplesmente chamar aqui, ó, total.add conta.calcular imposto de renda. Senão eu estou fazendo um novo cálculo, mas eu não guardei o retorno, ele não muda a variável total. Então, se eu quiser mudar, eu tenho que reatribuir. Lembra o conceito da imutabilidade. E aí eu vou criar um método getter aqui, ó, getTotal. Para de fora da classe eu conseguir acessar qual que é o valor total do imposto. Pronto, está aí a nossa calculadora. Tem um método calcular, recebe a conta corrente e ele calcula qual que vai ser o imposto. Agora vamos usar essa classe lá na principal. Então bem aqui, depois que eu instanciei, dei o system out, agora eu preciso da calculadora. var calculadora é igual a new calculadora de imposto. E eu vou chamar aqui, ó, calculadora.calcular, eu vou passar a conta 1, que é a conta corrente aqui da Beltrana. E logo na sequência eu vou dar um system out e imposto total, dois pontos, e vou concatenar com calculadora.getTotal, só para imprimir qual que é o valor total. Nesse momento, do jeito que está meu código, eu só mandei ele calcular da conta, né? Então, a calculadora deve ter somado ali, né? Tava zero, somou com os R$8 da conta da Beltrana. Vamos rodar e ver se vai dar certo. Olha lá, imposto total no momento é só 8. Só que eu mandei ele calcular o imposto só da conta, né? Faltou calcular o do seguro. Então, logo após instanciar a calculadora, eu chamei o calcular passando a conta, vou duplicar essa linha, vou chamar o calcular passando o seguro e aqui é onde eu queria chegar. Percebe que deu um erro de compilação? Calculadora, está aqui a variável, ela existe, foi declarada na linha 24. Calcular. Existe um método calcular nessa variável calculadora. Ela é um new calculadora de imposto, na classe calculadora de imposto tem um método calcular. E o problema está no parâmetro. Se eu passar o mouse, ele fala, olha, o método calcular, ele recebe um conta corrente como parâmetro, mas você passou um seguro de vida como parâmetro, não compila, porque seguro de vida não herda de conta. E aí, poxa, Rodrigo, de novo coçou meu dedo aqui. Eu tenho que dar um extends na conta corrente. Se o seguro de vida herdasse de conta corrente, esse código compilaria. Eu conseguiria chamar o calcular passando um objeto seguro de vida porque ele herda de conta corrente. Só que como não está usando a herança, ele não compila. E aí mais uma tentação aqui para você usar a herança. E se você usar a herança, você vai estar errando porque não faz sentido usar a herança. Então, poxa, Rodrigo, e agora? Como é que a minha calculadora faz o cálculo tanto para conta corrente quanto para seguro de vida? Vamos entrar lá na classe calculadora. O problema está aqui, ó, o calcular recebe conta corrente, né? Só que para receber seguro eu tenho que trocar. Seguro de vida. Só que aí o main lá, né, agora compila o calcular do seguro, deixa de compilar o da conta. Caramba, e agora? Como é que eu faço para receber os dois? Não tem como. Ah, coloca conta aí, ó, que é a classe mãe lá. Tá, mas a conta... Aí tem que importar aqui a conta, né? Beleza. Só que a conta não tem o método calcular imposto de renda. Ele está só na conta corrente. E eu não conseguiria passar o seguro de vida, porque o seguro de vida não é uma conta. Poxa, Rodrigo, agora, infelizmente, já que eu não posso usar herança nem composição,
eu vou ter que duplicar esse método aqui, ó. Eu vou ter que ter duas versões do método calcular na classe calculadora de imposto. Um recebe uma calculadora, ou uma conta corrente, e o outro recebe um seguro de vida como parâmetro. Agora compilou. Lembra, o Java, ele deixa você ter dois métodos com o mesmo nome, desde que os parâmetros sejam distintos. É a tal da sobrecarga de método. Você pode ter dois métodos com o mesmo nome e tal, mas os parâmetros têm que mudar, não pode dar conflito, sobrecarga. E agora sim, ó, o método da classe principal, ó, lá na classe principal funciona. Eu chamei o calcular passando a conta, chamei o calcular passando o seguro. Cada um é um dos métodos lá que tem na classe calculadora. Será que vai funcionar? Vamos rodar aqui. Agora ele deveria somar o 8 com 50, ó, 58, imposto total. Funcionou. Porém, agora sim você duplicou o código. Então, aquele método calcular imposto de renda na classe conta corrente na seguro de vida não estava duplicado porque a implementação era diferente. Mas se você parar para analisar, na calculadora, ó, você tem dois métodos calcular. Beleza, os parâmetros são distintos, mas a implementação é exatamente igual. Ó. Total recebe total.add, parâmetro que foi passado, calcular imposto. O outro é a mesma coisa, total.add, parâmetro que foi passado, calcular imposto. Agora está cheirando com cara de que está com código duplicado. Aí é o alerta. Lembra que eu falei, sempre que você duplicar código, tem algo errado no projeto. Certeza que tem algum conceito da orientação a objetos que te ajuda a evitar esse código duplicado e isso vai facilitar a manutenção. Sabe por que isso é ruim? Imagina que amanhã agora tem conta investimento no projeto. Conta investimento é tributável. Você vai ter que lembrar de vir na calculadora e criar um novo método aqui. Agora tem 3 métodos calcular. Daqui a pouco tem 4, 5, 8, 50 e os cálculos são iguais. Mudou a regra de cálculo aqui, tem que somar uma taxa. Vou ter que mexer em todos esses 50 métodos distintos. Então percebe o problema do código duplicado? Se um dia mudar, você vai ter que mudar nos 500 lugares e você não vai lembrar que são 500 lugares. Uma parte você vai mudar, a outra não. Uma parte o sistema atualizou, a outra continua com a versão antiga. E esse é o grande problema. Então, aí é que entra a ideia da interface do Java, que eu não tinha te mostrado isso até então. Então, além de herança, tem outra forma que a gente pode, como se fosse uma herança aqui, a gente consegue utilizar um outro mecanismo, só que não é via herança, e sim usando um conceito do Java que se chama interface. Não só do Java, né? A grande maioria das linguagens de programação tem esse conceito chamado de interface. O que acontece? Ó? Se a gente analisar esse nosso projeto, essa nossa funcionalidade, esse exemplo que eu estou dando aqui, de todas as formas que você analisar, você vai ver que não faz sentido usar herança. Seguro de vida não é uma conta corrente e nem o contrário. Conta corrente não é um seguro de vida. Não faz sentido usar herança. Se eu usar herança, eu evito aquele código duplicado, só que eu causo outros efeitos colaterais. Seguro de vida vai ter saldo, vai ter coisas que não faz sentido, sabe? Então a herança não faz sentido. Só que, se você parar para analisar, o que seguro de vida e conta corrente têm de comum? Não são características, como é o caso da conta corrente e da conta poupança. Ambos têm agência, número, titular, saldo. Aqui não é atributo, não é característica, e sim comportamento. O que eles têm em comum são métodos. É o método calcular imposto de renda. Ele é igual nas duas classes. Igual a ideia, né? A assinatura, mas a implementação é diferente. Opa, a interface ela ajuda a gente nesse sentido. Quando eu tenho 2, 3, várias classes que têm comportamentos em comuns, não características, mas só comportamentos, só que eles não são iguais, cada um vai ter uma implementação diferente, mas o comportamento em si, a assinatura é igual, aí entra a ideia da interface. Eu consigo padronizar usando interface ao invés da herança, já que ela não faz sentido. Beleza? Como que funciona isso? Como é que eu faço, Rodrigo? Nós vamos criar uma interface aqui no Java. Até então, não tinha essa necessidade. Agora a gente vai criar essa interface. Eu vou criar ela dentro do pacote imposto, já que isso está relacionado com imposto.
No pacote imposto, vou dar um Alt Insert, escolher Java Class. Só que lembra, nessa janelinha que abre aqui, para você digitar o nome, tem essas opções aqui, Class, tem Interface, Record, Enum, Annotation, Interface. Eu vou deixar marcado Interface e o nome eu vou chamar de tributável. Porque o que essa interface ela representa? Ela representa algo que é tributável. Coisas que são tributáveis. Conta corrente e seguro de vida, por exemplo. Então, geralmente, a gente coloca esse nome, né? Tributável, alguma coisa parecida, para representar o comportamento. Vou dar um Enter. E olha só que legal. Em vez de Public Class, o que é uma interface? É a mesma coisa que uma class, só que em vez de ter a palavrinha class, tem a palavrinha interface. Beleza? Só que aqui na interface a gente não declara atributos. A gente declara apenas métodos. Então, qual que é o método mesmo que eu quero padronizar? Não é aquele método calcular, vamos lá na classe seguro de vida. Esse é o método que eu quero padronizar. Vou dar um Ctrl C nele, vou colar aqui na classe, na interface tributável. Beleza. Só que ele está dando um erro de compilação, porque uma interface ela só define a assinatura do método. O método não pode ter corpo. Opa, método sem corpo, método abstrato, né, Rodrigo? Isso. Todo método numa interface tem que ser abstrato. Teve umas mudanças aí no Java 8 e tal, que agora tem um método default que pode ter corpo dentro de uma interface, mas não é o foco aqui. Vamos considerar até antes do Java 8. Interfaces não podiam ter métodos com corpo. Todo método tinha que ser abstrato. Ah, Rodrigo, para declarar um método abstrato tem a palavrinha abstract, né? Isso. Só que, se você olhar aqui, o Java pintou de tipo cinza, tanto a palavra public quanto a palavra abstract. Se você passar um mouse, ele te dá uma dica, ele fala, olha, eu sei que você colocou o modificador abstract, só que ele é redundante dentro de uma interface. Porque o Java automaticamente já considera que todo método que você declarar numa interface, ele já vai ser tanto público como abstrato. Então você não precisa colocar a palavrinha public nem abstract. Já é implícito. Pode colocar, não vai ter problema, mas como é desnecessário, tira. Beleza? Então isso é uma interface. É como se fosse uma classe 100% abstrata. Só pode ter coisas abstratas ali dentro. Ok? E da mesma forma que uma classe abstrata, você não pode dar new nessa interface. Não se dá new numa interface, porque ela é abstrata, ela tem método sem corpo. Se eu desse new num tributável e chamasse esse método, o que o Java ia fazer? Ele não tem corpo, então não faz sentido. Então, tá, Rodrigo, e aí? Eu criei essa interface, eu defini aqui a assinatura do método, e agora? O que eu faço aqui na seguro de vida? Como é que eu falo para o Java? Como é que é a relação de uma classe com uma interface? Lembra, para usar a herança, a gente não vem na assinatura da classe e coloca a palavrinha extends? Com o interface, a gente coloca uma outra palavrinha que é o implements e o nome da interface, que no nosso caso é tributável. Então, eu vou fazer isso tanto na classe seguro de vida, vou até copiar aqui esse implements, quanto na classe conta corrente. E ela pode ter extends da mesma forma. Pode ter o extends e o implements. Só o extends, só o implements, os dois, tanto faz. Então, eu estou dizendo, Java, eu tenho uma classe chamada conta corrente, ela herda da classe conta e ela implementa a interface tributável. Quando você implementa uma interface, o Java checa se aqui na sua classe você está implementando todos os métodos que tem definidos nessa interface. No nosso caso, só tem um único método, que é o calcular imposto de renda. Se eu apagar ele aqui, já dá erro de compilação. O Java fala, opa, sua classe está implementando uma interface, essa interface tem um método, lembra que ele é abstrato? Você é obrigado a sobrescrever esse método, declarar ele aqui. E ele pode ter o override aqui opcional, beleza? Então, por isso que compilou, tanto no seguro de vida quanto no conta corrente, quando eu botei o implements, porque já tinha um método com a mesma assinatura que está definido na interface. Então, esse é um jeito de padronizar classes sem usar herança. Conta corrente e seguro de vida, uma não herda da outra, mas ambas implementam uma interface. Então, elas têm algo em comum, é a interface, não é herança, elas não reaproveitam nada, mas elas seguem a mesma interface e implementam o mesmo método.
Tem o mesmo método, mas cada um está implementado de um jeito. Essa é a ideia da interface. E tá, o que eu ganho com isso, Rodrigo? Só deu mais trabalho aqui, né? Eu tive que criar uma interface, colocar o implements nas classes. Agora vem o tal do polimorfismo, que é esse nome meio esquisito. E a gente usa ele, ó, nesse exemplo, naquela nossa classe calculadora de imposto. Eu não preciso ter um método calcular para cada tipo de classe. Eu posso ter apenas um método calcular e adivinha qual que vai ser o parâmetro aqui? Nem conta corrente e nem seguro de vida, e sim tributável, que é a interface. Olha que legal. Posso até mudar o nome aqui em vez de conta, vou chamar de tributável. E aqui, tributável.calcular imposto de renda. Compila. Eu passei como parâmetro uma interface, essa interface tem um método calcular imposto de renda. E olha só que legal, agora eu fiquei com um único método calcular. Se a gente olhar lá na nossa classe main, na classe principal, eu consigo chamar o calcular da calculadora, passando tanto conta corrente quanto seguro de vida, porque ambos implementam a interface tributável. Se eu tentar passar o conta 2, que é poupança, já dá erro de compilação, porque o método calcular ele recebe como parâmetro um tributável. Eu passei conta poupança não implementa a interface, então eu não posso passar como parâmetro. Isso é o tal do polimorfismo. Se a gente olhar a classe calculadora de imposto, eu tenho um método, que é o método calcular, que ele está usando o polimorfismo. Esse nome polimorfismo, né, eu tenho várias formas, poliformas. Esse mesmo método ele vai ter vários comportamentos. Vai depender de quem que eu passar como parâmetro. Ele recebe um tributável, só que se eu passar um NIO conta corrente, quando eu chamar aqui o calcular imposto de renda, é o calcular imposto de renda da classe conta corrente. Se eu chamar o método calcular passando um NIO seguro de vida, esse calcular imposto aqui ele vai cair no calcular da classe seguro de vida. Então percebe, um mesmo método ele tem várias formas. Depende do que eu passar como parâmetro, qual é o objeto que eu estou passando como parâmetro. Polimorfismo, pensa no seguinte, genérico. Eu quero ter um método genérico, um método que recebe uma classe. Aí por isso que eu falei que podia ser herança. Se eu recebesse aqui conta, isso seria polimorfismo. Eu tenho um método que recebe uma classe conta. Posso passar new conta corrente, posso passar new conta poupança. Um mesmo método recebe vários objetos. É o tal do polimorfismo. Serve tanto para classes com herança quanto para interfaces. Beleza? Então, o polimorfismo ele serve para evitar o código duplicado. Eu ia ter o código duplicado aqui nessa minha classe calculadora, porque eu ia precisar de um calcular para cada tipo de classe que fosse tributável. Para eu não ter 2, 30, 50 métodos calcular, eu usei uma interface. Criei a interface, defini o método padrão e no método calcular eu recebo a interface como parâmetro. A partir de agora eu posso passar qualquer classe como parâmetro desde que essa classe implemente a interface. Ganhei flexibilidade. O código está genérico, ele é flexível. Lembra aquele exemplo que eu falei? Se amanhã tiver a classe conta investimento e ela tiver que ser tributável, o que eu tenho que fazer? Conta investimento, lá na classe implements tributável. Sou obrigado a ter um método calcular imposto. Preciso mexer na calculadora de imposto? Não. O calcular continua igual, ele agora aceita um objeto new conta investimento como parâmetro. Então percebe? Surgiu uma nova classe tributável, eu não tive que mexer na calculadora. A calculadora ela está genérica. Se surgirem novas classes que são tributáveis ou eu tiver que mudar a regra de uma classe tributável, a alíquota. Imagina que a conta, o seguro de vida não é mais 5%, é 6%. Eu venho aqui, mudo para 6%. Pronto. Opa, mudo para 6%. Pronto. Preciso mexer na calculadora? Não. A partir de agora, conta corrente não é mais tributável. Eu tiro o implements, apago o método calcular e no principal eu não posso mais passar uma conta corrente, só seguro de vida. Vou precisar mexer na calculadora? Não. Então percebe que essa calculadora ela meio que está blindada. É uma classe que é blindada, eu não preciso mexer nela. Podem surgir novas classes que são tributáveis, eu posso fazer uma classe deixar de ser tributável, posso mudar a regra de uma classe do cálculo do tributo, que eu não preciso nunca mexer na calculadora. Ela está genérica, ela está blindada contra mudanças, digamos assim. Isso é o tal do polimorfismo e isso evita você ter código duplicado. Então percebe?
O grande objetivo final aqui foi evitar ter código duplicado. Eu não quero ter o método calcular 2, 3, 5 vezes. Polimorfismo com interfaces podia ser com herança da mesma forma. Só que aqui eu dei esse exemplo de propósito porque para te mostrar que, olha, nem sempre a herança vai fazer sentido. Às vezes você, poxa, se eu usar a herança eu consigo ter o polimorfismo, eu consigo ter só um método calcular. Só que aí você vai forçar a barra. Você vai usar um extends onde, opa, não faz sentido esse extends. Então lembre-se, além de classes e herança, existe interface. Você pode pegar várias classes que uma não tem nada a ver com a outra e colocarem elas para implementarem a mesma interface. Então, você ganha o polimorfismo pela interface, não mais pela classe e pela herança. Mas polimorfismo também serve para classes e herança. Beleza? Então, esse era o objetivo. Para fechar, uma única coisinha, vamos voltar aqui para o seguro de vida. Diferente da herança, que não existe, seguro de vida não, conta corrente. A herança, eu tirei aqui deixa eu dar um Ctrl Z, pronto. Voltei aqui o calcular imposto. Na herança, você só pode dar o extends numa única classe, né? Você não pode colocar extends conta, vírgula, vou herdar o principal. Não compila. Lembra, não existe a herança direta, existe a indireta. A classe A herda da B, que herda da C, que herda da D. A A está herdando da C e da D também, indiretamente. Mas a interface não. A interface você sim pode implementar mais de uma interface. Então, eu posso colocar aqui, implements tributável, vírgula, XPTO, vírgula, banana. Se eu tivesse várias interfaces, se quisesse que uma mesma classe implementasse em todas as interfaces, é possível. Você separa com vírgula o nome das interfaces. Então, interface diferente de classe, diferente da herança, você consegue implementar mais de uma numa mesma classe. Beleza? Então, existe implementação de múltiplas interfaces numa classe. Dependendo da situação, faz sentido você querer implementar duas interfaces. Aí a regra é que você tem que implementar os métodos de todas elas. Se numa interface tem 3 métodos e na outra tem mais 2, você vai ter que implementar os 5 métodos aqui nessa classe. Você está implementando 10 interfaces, é obrigado a implementar um método das 10 interfaces. Beleza? Então, tá aí mais um conceito super importante. Esse daqui, trate com carinho. Isso de você usar interface, esse negócio do polimorfismo, você ter esse exemplo aqui da classe, a calculadora, cara, a classe só tem um único método genérico, blindado, eu mudo as regras, eu não preciso mexer na calculadora de imposto. Isso daqui é uma parada poderosíssima na orientação a objetos. Te ajuda muito a criar códigos flexíveis, fáceis de dar manutenção, fáceis de estender e evoluir com novos comportamentos. Só que nesse primeiro momento é meio estranho isso de interface. Talvez não tenha entrado muito bem na sua cabeça. E é normal isso. A herança geralmente é mais tranquilo, faz muito mais sentido, é muito mais fácil de entender e de aplicar. A interface não. De primeira não é tão óbvio assim os benefícios. Por mais que eu tenha te mostrado aqui um benefício do polimorfismo com o uso da interface, para não usar a herança de maneira errada, eu entendo, é um pouquinho difícil de visualizar o benefício. Para a interface demora um pouco. Então não se preocupe se você, não entendi, mas não entendi muito bem ainda. Normal. Conforme você vai usando, tanto interfaces do Java quanto no seu próprio projeto, vai ficando mais fácil de você entender usos desse tal da interface. E aí lá na frente um dia cai a ficha, você instala assim, caraca, agora eu entendi esse negócio da interface. Olha só que poderoso isso que eu deixei meu código aqui mega flexível. Então, não se preocupa se você achou estranho, se talvez não fez tanto sentido. Com a prática, com o uso dessas interfaces, vai fazer mais sentido, mas guarda esse conceito no seu coraçãozinho aí, porque ele é fantástico da orientação a objetos. Beleza? Então esse que era o objetivo do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido mais um conceito da orientação a objetos. 2, na verdade. Interfaces e polimorfismo. E na sequência, nos próximos vídeos, a gente continua explorando outros assuntos. E esse de interface, relaxa que a gente vai usar e muito esse conceito de interfaces, beleza? Um abraço e bons estudos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.